cinéfilos e série maníacos de plantão. Tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi e esse é mais um Pode Ver Sem Medo. Com Úrsula Corberó, a Tóquio da Casa de Papel, como protagonista aqui, Corpo em Chamas, a minissérie que está na Netflix, remonta o crime que ficou conhecido como o crime da guarda urbana na Espanha, em 2017. Em 2 de maio de 2017, um cadáver foi descoberto em um carro incendiado no reservatório de Foix, perto de Barcelona, Espanha. O que isso tem a ver com Rosa Peral, a protagonista da série? Rosa, membro da polícia local de Barcelona, está de licença por depressão. Ela é vista pela primeira vez falando diretamente para a câmera. Isso é uma escolha visual para representar a digitação de uma mensagem de texto, enquanto ela se comunica ansiosamente com seu namorado, Pedro, um colega do grupo local de policiais, que após uma discussão com ela, abandonou a casa que dividem com a filha mais nova de Rosa, Sofia. Como se o dia não fosse estressante o suficiente, Rosa se encontra com seu ex-marido Javi e os advogados. Javi é um membro dos Mossos da Esquadra, o esquadrão policial encarregado de supervisionar todas as autoridades da Catalunha. E eles estão reunidos para discutir um amargo acordo de divórcio. Mais tarde, convencida pelos pais amorosos e solidários, Rosa vai a uma festa com o amigo Albert, que é um colega policial, com a ideia de desabafar e relaxar, depois da briga e sumiço de Pedro. E isso é o que ela faz muito bem, se divertir. No dia seguinte, a inspetora Verano, dos Mossos da Esquadra, chega à porta de Rosa. E o desfecho da conversa é que o corpo no carro incendiado é de Pedro, até então sumido. E assim começa um turbilhão de emoções que vira completamente de cabeça para baixo a vida de Peral. E o que veremos até o fim da série é toda a investigação que irá se desenrolar sobre o assassinato de Pedro, se revelando casos ilícitos, mentiras, engano, violência e escândalos de carga sexual, envolvendo Rosa e seu namorado Albert. Inspirada por uma história verdadeira, mas não presa totalmente aos fatos, Corpo em Chamas cria um mistério fortemente enrolado e entrelaçado, que encontra as paredes se fechando sobre seus principais atores cada vez mais. A história é bem confusa, afinal, Peral não facilitou pra gente. Uma pessoa bem perturbada que parece nunca se satisfazer com o que tem. A versão que vemos aqui parece ser a que foi oficializada pela promotoria, com as devidas dramatizações para dar liga. As interpretações são bem fortes e críveis, nos deixando às vezes em dúvida de quem tem culpa nessa história. E a série ainda trata questões de poder e sexismo, mostrada nos casos que Rosa enfrentou dentro da força policial. Tuve que entenderla y que comprenderla, claro, para poder interpretarla. Tuve que llegar a conclusiones y tuve que llegar a muchos porqués. Y lo primero que soltaba la gente cuando oía hablar de ella eran cosas muy fuertes. La facilidad con la que la gente catalogaba a esa persona, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Evidentemente no estoy justificando nada de lo que hizo, pero sí que me llamó mucho la atención porque yo me preguntaba, ¿no? Digo, si hubiera sido un hombre, ¿habría sido noticia? Porque hay tantos casos de violencia machista. Hay tantas mulheres que mueren todos os dias por violência machista. A grande verdade é que nessa história ninguém é santo, nem o falecido escapa. Presa desde a condenação em 2019, Peral processou a Netflix por explorar sua história e exige o pagamento de royalties e direitos autorais. Parte do valor seria direcionada à indenização de 800 mil euros que ela deve à família de Pedro. Um documentário sobre esse crime também foi lançado pela Netflix, o caso Rosa Peral, que entrevista a criminosa pela primeira vez diretamente da prisão. Eu assisti o documentário antes da série. Acho que é interessante para saber a versão de Peral sobre os fatos antes de ver a dramatização. Aqueles com afinidade por thrillers sensuais, procedimentos policiais, histórias lentas de se desvendar numa teia emaranhada de morte e engano, encontrarão muito o que gostar em Corpo em Chamas. Então já sabe, pode ver sem medo. E deixa aqui nos comentários se achou a condenação justa. Achou plausível o resultado dessa investigação? Quais são suas impressões? Comenta aqui. E por hoje é só. Se gostou deste conteúdo, já sabe, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha este vídeo e ativa o sininho para não perder nadinha. E se quiser saber mais sobre filmes, séries e tudo sobre cultura pop, passa lá no meu blog que o link tá aqui na descrição. E até a próxima!